Começa agora a voz do caminho. Bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas, como é que vocês estão hoje? No dia 14 de março de 2026, em um pleno sábado maravilhoso. Dormiram bem, meus amados? Fizeram a conexão com Deus? Conexão, coisa mais importante de ter, a nossa fé. A nossa fé conecta a gente com o divino, com Jesus e com Maria. E hoje estou preparado para o tema de hoje, meus amados. O tema hoje está maravilhoso, hein, meus amados? Mensagem do dia, voz do caminho. Luz interior, a chama que não se apaga. Se reconectar com sua essência espiritual. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Existem momentos na vida em que tudo parece escuro, meus amados. As preocupações se acumulam, o coração se cansa e a mente fica cheia de dúvidas. Será que Deus esqueceu de mim? Será que sou eu que sou abandonado por Deus? Nada disso, meus amados. Às vezes sentimos como se estivesse caminhando por um caminho sem direção, procurando respostas, paz e sentido. Mas existe algo dentro de cada ser humano que nunca se apaga. A luz interior que Deus colocou em nossa alma. Essa luz não depende de circunstâncias externas, meus amados. Ela não se apaga com as dificuldades, nem diminui quando enfrentamos dias difíceis. Mesmo quando tudo parece silencioso ou distante, essa chama continua viva dentro de nós, esperando apenas que a gente volte a olhar para dentro. Vocês já olharam para dentro, meus amados? Já olharam para dentro? Eu estava até conversando com ontem um rapaz do Uber sobre espiritualidade. E conversando com ele, entrou nesse tema sem querer, meus amados. E nesse rapaz, conversando com ele, quando eu comecei a falar sobre, quando Jesus falou, amai o próximo como a ti mesmo. Mas a simples palavrinha, ela tem uma conexão muito grande, uma conotação muito grande. Quando ele fala, amai ao próximo como a ti mesmo, antes de amar o próximo, eu tenho que me amar. Amar a ti mesmo. Então primeiro eu me amo, para depois amar o próximo. Como é que eu sou uma pessoa amarga, raivosa, triste, eu vou amar o próximo, meus amados? Não existe. Não tem como. E para isso, para eu deixar de ser triste, raivoso, com mágoas, tudo, eu tenho que fazer o quê? Olhar para dentro. Me autoconhecer. Porque auto me conhecendo, eu sei o que é meu e o que não é meu. Então automaticamente eu começo a trabalhar, meus amados, as minhas sombras interiores. E essas sombras são muito grandes, dependendo de cada pessoa, meus amados. Então vamos iluminar essas sombras. Vamos entender por que essas sombras e vamos curar. Vamos nos curar. Entendeu, meus amados? Muitas raivas, muitas mágoas de pessoas. Então, meus amados, comece a perdoar. Comece a colocar luz no seu coração. Esses perdões não é pro outro, vamos dizer assim. É mais pra gente. Porque quando eu perdoo o outro, mesmo que ele não aceite o perdão, mas eu fico em paz, porque eu perdoei ele. Entendeu, meus amados? Eu coloquei agora pra ele. Se ele quiser perdoar, ele perdoa. Se não quiser também, é ele que vai ficar com esse problema. Eu não. Meu coração tá leve. Eu perdoei. Perdoei de espírito, de alma. Então começa por aí. Porque muitas vezes os ataques espirituais vêm porque a gente não se conhece. A gente acha que muitas das coisas é da gente, mas não é. Então a gente começa a aprender o que é nosso, iluminar as nossas sombras,
tirar todas as mágoas. E essas mágoas tiradas faz a gente reflorescer de novo, florescer de novo. Então é muito profundo, meus amados. Não adianta a gente ser uma pessoa raivosa, amargurada, triste, cheio de problemas. Não adianta, meus amados. A gente tem que começar a se curar. Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos nos amar. Não é ser egoísta. É se amar. Se entender, se perdoar. E assim sim, a gente começa a ter luz no nosso coração e começa a passar a luz para o próximo. Reconectar-se com a própria essência espiritual é lembrar que você realmente é. É lembrar que realmente você é. Você não é apenas seus problemas, seus medos ou suas preocupações, meus amados. Dentro de você existe uma presença divina, uma força silenciosa que te sustenta, te guia, te renova todos os dias. Muitas das vezes, meus amados, a correria da vida faz com que nos afastemos dessa luz. Nós perdemos em preocupações, em tarefa, em cobrança, e esquecemos de alimentar a alma. Mas basta um momento de silêncio, uma oração sincera, um respiro profundo e um gesto de gratidão, para que essa chama volte a brilhar com mais intensidade, meus amados. Quando você se reconecta com sua luz interior, algo começa a mudar. A esperança volta, a paz começa a ocupar o espaço da ansiedade, e o coração entende que Deus nunca deixou de estar presente. Ele sempre esteve ali, dentro de você, sustentando sua fé, mesmo quando você pensava que ela estava fraca. Amados, a chama da alma é como uma pequena lamparina no meio da noite. Pode até parecer pequena diante da escuridão, mas ela tem um poder suficiente para iluminar o caminho e o passo a passo. E é assim que Deus trabalha em nossa vida, amados. Não mostrando tudo de uma vez, mas iluminando o suficiente para darmos o próximo passo de confiança. Olha que lindo isso, meu amado. Vou repetir que eu achei lindo. Deus não mostra tudo de uma vez, mas iluminando o suficiente para darmos o próximo passo com confiança. Oh, coisa maravilhosa. Oh, glória. Hoje é um convite para olhar para dentro, meus amados. Olhar para si, silenciar o barulho do mundo por alguns instantes e lembrar que existe luz viva dentro do seu coração. Uma luz que nasceu com você, que foi fortalecida pelas suas experiências e que continua sendo alimentado pelo amor de Deus. Cuide dessa chama, amados. Por que, amados, tem que cuidar dessas chamas? Tem que cuidar. Alimente-se com fé e esperança, gratidão e oração, porque quando a luz interior está acesa, mesmo em dias mais difíceis, você nunca caminha completamente no escuro. E que hoje você sinta a presença de Deus, reacendendo sua alma, renovando sua fé e lembrando que a chama que Ele colocou dentro de você jamais se apagará. Olha que maravilhoso, meus amados. Então, meus amados, cada tema desse ele é mais profundo do que a gente imagina. Como eu falei, a gente tem que trazer nosso autoconhecimento. Antes de tudo, autoconhecimento. Porque não adianta eu me curar sem saber quais são minhas feridas. Existe isso? Não existe. Para eu me curar, eu tenho que saber quais são minhas feridas. Por isso que autoconhecimento. Eu começo a me autoconhecer, saber quais são as minhas feridas, minhas dores, minhas cicatrizes, minhas sombras. Aí sim, aí eu vou começar a me curar. Curar, saber onde estou me curando. Aí sim, aí que vem a cura, vem a luz. Aí, só Deus para iluminar a gente nesse amor divino dele com a nossa cura, amados.
E agora, amados, vamos para nossa oração do tema. Nesse dia 14 de março, no sábado, 5h43 da manhã. Sentindo essa luz divina, meus amados. Sinta essa luz. Feche os olhos. Sinta o amor divino, amor de Deus, de Jesus e de Maria. Sentir nosso coração pulsando de amor, de fé e gratidão. Sentir a respiração entrando o ar no nosso pulmão lentamente. Respira pelo nariz, solta pela boca e assim vamos conectando com o divino, com o lado alto. Quando começamos a sentir essa força espiritual, começamos a oração. Senhor meu Deus, nesse dia eu me coloco na tua presença com humildade e sinceridade no coração. Em meio a pressões da vida, Senhor, as preocupações e os caminhos que às vezes parecem confusos. E eu te peço que me ajude a encontrar a luz que o Senhor colocou dentro de mim, Senhor. Meu Pai amado, muitas vezes o mundo faz barulho demais dentro da minha mente, Senhor, e acabamos nos afastando daquilo que realmente importa. Pois isso hoje eu te peço, acalma o meu coração, silencia minha inquietação e me ajuda a voltar para dentro de mim, mesmo para o lugar onde a tua presença habita, Senhor. Meu Pai, meu Senhor, reacende em mim a chama de fé, da esperança e do amor. Que a luz do teu Espírito ilumine meus pensamentos, fortaleça minha alma e me lembre todos os dias que nunca estou sozinho, sempre tu estás comigo. Mesmo quando eu não perceber, sei que o Senhor está comigo, guiando meus passos e sustentando a minha fé, Senhor. Oh, meu Deus, glória a Deus. Que essa luz interior seja mais forte do que qualquer medo, dúvida ou tristeza. Que ela brilhe em minhas atitudes, nas minhas palavras e no meu caminho, levando paz para a minha vida e também para as pessoas ao meu redor. Ensina-me, Senhor, a cuidar da minha alma, a reservar momentos para falar contigo, a ouvir a tua voz no silêncio e a reconhecer a tua presença em cada detalhe da minha jornada. Que hoje, meu Deus, eu me reconecte com a minha essência espiritual, lembrando que fui criado com um propósito de amor e luz, e que mesmo nos dias difíceis, a chama que o Senhor acendeu dentro de mim jamais se apagará. Entrego este dia em tuas mãos, Senhor. Ilumina meus caminhos, fortalece meu coração e guia cada passo que eu der. Amém. Assim seja. Fica com Deus. E a gente, sentindo a força dessa oração ainda, a gente começa a nossa oração universal. Juntos, somos muito mais fortes em oração. Juntos, essa luz, essa força espiritual de Deus percorre mais espaço e mais tempo no nosso planeta. E assim, Senhor, eu te rogo. Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo que eu tenho na vida é mais importante é Ti. E a minha fé continue sempre assim, Senhor. E nessa manhã de sábado, Senhor, eu peço muita luz, muita paz e muita saúde a todo ser humano nessa face da terra e a todos os espíritos encarnados e desencarnados também. Que a luz do coração de Deus banhe todo o coração de vocês, encarnados e desencarnados. Que o amor divino seja muito mais do que você imagina. Comece a compreender a força da luz divina em nosso coração. Só ela nos sustenta no amor, na saúde, na paz, na felicidade. Senhor, humildemente eu te peço,
Olhe para mim, para minha família e para a família de cada um de pessoas da face da terra. Olhe para minha família, Senhor, e abrace e acolha com muito amor e carinho. A meus avós que já se partiram, a meus pais, a meus filhos e filhas, a meus irmãos e a minha esposa, ou a meu marido, a meus amigos e aqueles que não gostam muito de mim também, Senhor. Abraça a todos, acolham todos, Senhor, nesse dia e sempre. Que esse amor divino venha com cura do coração, com cura da alma e com cura física. Que muitas vezes as curas físicas ela tem que vir da cura da alma, porque a alma às vezes traz essa cura externa. Então, Senhor, meu Deus, cure essas pessoas no coração, no espírito, na alma e no corpo. Que traga para essas pessoas amor, acolhimento e compaixão. E elas entendam que tudo é pelo merecimento delas. Plantio e colheita, ação e reação. Nunca, Senhor, a gente vai plantar abacaxi e colher uva. Nunca vai plantar uma coisa para colher outra. Plantamos que colhemos, Senhor. Eu sei disso. E se eu estou passando por isso hoje, Senhor, eu agradeço a Ti pela minha evolução, pelo meu aprendizado e pela minha alma. Porque eu sei que tudo que o Senhor faz por comigo hoje é do meu merecimento. E tudo que vem, vem com bênção. Bênção de aprender, de me curar e de me deixar cada vez mais forte. Senhor meu Deus, eu peço também uma oração especial para todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldade hoje. Não importa que seja dificuldade, Senhor. Importa que ela está passando por necessidade, por ajuda. Ajude, Senhor, essa pessoa com muito amor e carinho, como teu filho que precisa de um abraço nesse momento mágico de amor e de paz. Senhor, e a guerra, Senhor? Eu sei que a guerra está acontecendo e ceifando muitas das vidas, afastando famílias e destruindo lares. Mas eu sei também que o Senhor sabe o que fazer. E o Senhor vê o que eu não vejo. Então, eu entrego tudo no seu tempo e na sua mão, Senhor. E fico feliz por estar em uma mão bem especial. E assim agradeço a oração de hoje, meus amados, que vocês tenham um sábado maravilhoso, um final de semana maravilhoso, com bênçãos de Deus, de Jesus e de Maria. E nesse momento acabo a oração e a mensagem do dia do Voz do Caminho. Muito gratos, Senhor, pelas curtidas, pelas visualizações e pelo sentido da mensagem. Que Deus toque no coração de cada um de vocês para ser o melhor, para ser uma pessoa melhor a cada dia. Fica com Deus, amém, e assim seja.